Salve, camaradas, tudo bem? O vídeo de hoje é diferente. Teve um debate entre o Davi Decache e o Alberto Cantalice no podcast Inteligência Limitada, né? E esse debate foi muito importante porque ele confirma vários aspectos que a gente vem debatendo há muito tempo no canal. Eu quero destacar um para vocês. Quem acompanha nosso canal aqui há muito tempo sabe que a gente já afirmou várias vezes que o novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, não foi uma imposição do Congresso. Foi uma escolha do governo Lula de mostrar para a burguesia brasileira, principalmente para a Febraban, o seu compromisso com a austeridade fiscal, o seu compromisso com um dos pilares do programa neoliberal. A gente já argumentou aqui várias vezes e já desafiou pessoas a mostrar que a gente está errado e que durante a PEC de transição, por exemplo, o governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad, atuou para manter o teto de gastos do Temer. O governo ficou à direita do Senado, conseguiu uma correlação de forças. Eu já expliquei isso aqui em detalhes em vários vídeos do canal, os interesses que estavam ali em jogo, setores das oligarquias internas, setores da classe dominante, de um capital menor ligados ao mercado interno, à retomada de obras públicas, do investimento público e tal. Esses setores pressionaram o governo, na prática, à esquerda, para colocar, não um fim, mas colocar um freio na austeridade para retomar de maneira significativa o investimento público. O governo Lula, quando é aprovada a PEC de transição, trabalha no Congresso para virar o debate econômico à direita e derrubar as forças de pressão contra teto de gastos e colocar um novo teto de gastos no lugar, né? Isso aqui é uma síntese de algo que a gente já explicou em detalhe. Aí você vai ficar chocado, você vai dizer, como assim, Jones? O governo quis manter, o governo lutou para criar uma correlação de forças, para manter uma política de austeridade? Sim. É isso que a gente afirma desde 2023. Há muita mentira sobre o que é que foi o governo de transição, o que é que foi o começo do governo Lula. Coloca-se como o novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, foi uma imposição do Congresso que o governo não tinha o que fazer. Quando a história real é o governo trabalhando para garantir a manutenção de um teto de gastos, mostrando seu compromisso com a grande burguesia e particularmente com a Febraban. Aí, o Davi Decache, que é um economista marxista, socialista, membro do PSOL, foi debater com Alberto Cantalice, que é do PT, né? Quem é o Alberto Cantalice? Alberto Cantalice é filiado ao PT desde 1990. Tô lendo isso aqui no site do PT, viu, gente? Foi presidente do Diretório Estadual do Rio de Janeiro por 2 mandatos, de 2023 a 2015. Esteve à frente da Cooperação Nacional das Redes Sociais do partido. Atuou desde 2015 como secretário nacional de comunicação do PT, integrando todo o movimento de comunicação institucional desenvolvido pelo partido. Atualmente é vice-presidente e adjunto da Secretaria Nacional de Comunicação. Então, Alberto Cantalice é um petista de alta plumagem, né? É um alto quadro da burocracia partidária, é um dirigente nacional do PT, é alguém que tem mais de 30 anos de militância no PT. O Davi Decache foi debater com ele e, dentre os vários temas abordados, o Davi Decache afirmou que o governo Lula lutou para manter o novo teto de gastos, que o governo Lula, durante a PEC de transição, ficou à direita do Congresso e que o governo Lula trabalhou no começo de 2023 para reduzir a força crítica que existia a teto de gastos, dada a experiência do Temer. E que não é verdade que o governo fez tudo o que poderia quando foi aprovar o novo arcabouço fiscal, que não poderia ter algo mais avançado, que foi o que deu. Davi Decache questionou diretamente, abertamente, o Alberto Cantalice, dirigente petista do primeiro plano, dirigente nacional, não conseguiu responder, não conseguiu contestar o Davi Decache. Inclusive, o Decache chamou eles várias vezes de mentiroso,
citou os dados, citou trechos da PEC, citou momentos políticos desta quadra histórica e o Alberto Cantalice não conseguiu responder. Por isso que esse debate é muito importante, né? Os primeiros 50 minutos desse debate, o Cantalice mostra ignorância econômica, o Cantalice defende ataque ao BPC, o Cantalice foge do debate sobre o ataque ao salário mínimo do ano passado, mas o mais importante é que, frente a um debate aberto, direto, o Cantalice não conseguiu responder ao Davi De Cache, mostrando que o PT trabalhou sim para ter um teto de gastos no Brasil, um novo teto de gastos do Brasil, e que não foi imposição do Congresso. Então o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu não vou reagir ao vídeo. Eu vou colocar em seguida um trecho da entrevista não, do debate no Inteligência Limitada, que é basicamente o começo do debate até uns 50 minutos, né? E aí eu peço, por favor, que vocês assistam com muita atenção mesmo, porque a gente conseguiu, graças ao Davi, que chamou esse debate, topou, foi lá, a gente conseguiu uma prova concreta e cabal do que eu falo aqui desde 2023, que não é verdade que o novo teto de gastos foi uma imposição do Congresso contra o governo Lula. Isto não é verdade. Claro que hoje, depois que o novo teto de gastos foi aprovado, agora que a popularidade do governo está na merda, agora que o próprio governo Lula passou 2 anos reforçando o discurso de austeridade, teto de gastos, agora a conjuntura, a correlação de forças é outra, mas não era no final de 2022 e 2023. O governo Lula escolheu, a partir do seu compromisso com a burguesia, manter teto de gastos no Brasil. Isso não foi uma mera imposição do Congresso, perfeito? Então vou deixar vocês agora assistam, por favor, vejam com muita atenção, vocês vão ter uma prova na cara, assim, uma prova na cara de que essa história de que o arcabouço fiscal foi o que deu para fazer porque o Congresso é foda, que isso, para o tema do novo teto de gastos, presta atenção, não é verdade, porque alguém pode fazer caricatura, Jones, então você está dizendo que o Congresso é de esquerda e é o governo Lula que não quer fazer um governo de esquerda, porque o Congresso aprovaria tudo. Nunca falei isso, deixe de desonestidade, deixe de mentira, deixe de canalice. Estou dizendo abertamente e objetivamente que ao final do governo Bolsonaro, ainda ali do governo de transição, existia correlação de forças para dar um fim a teto de gastos no Brasil e que o governo Lula atuou buscando representar os interesses da grande burguesia, ficando, inclusive, na época de transição, à direita do Senado, para manter teto de gastos no Brasil. Esta é a afirmação concreta e objetiva. Aí vamos lá, ela é verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Você sabe? O Alberto Cantalice foi questionado diretamente com esta afirmação pelo Davi De Cache e não conseguiu dizer que isso é mentira. Não conseguiu provar que isso é mentira. Perfeito? Então, assistam o vídeo aí. Lembrando que hoje tem vídeo do Euclides Vasconcelos, né, no quadro dele, Guerra e Política, em que ele vai debater o tarifaço de Donald Trump. Um beijo e até amanhã. Amanhã a gente tá aqui com um vídeo novo no canal Vídeo Nosso. Beijo, beijo. Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. 3 minutos para a pergunta, né? 5 minutos para a resposta e mais 3 minutos para comentário ou réplica. Querem ir no Joquem Pô ou eu escolho quem começa? Só começa o Cantalice. Então vai, vamos, Alberto. Davi, você quando você lá no seu currículo, você coloca que você é defensor do MMT, da nova teoria moderna, né? Queria que você explicasse pra gente o que significa o MMT, no que consiste, teoricamente, o MMT. Pode ir? Claro. Vamos lá, a teoria monetária moderna, ela ficou bastante famosa no Brasil por causa do André Lara Rezende, tá? Que foi o elaborador, o pai do Plano Real. Perfeito? Tô dizendo isso por quê? Porque o pessoal, quando fala de MMT, fala assim, porra, vocês vão imprimir moeda aí para gerar inflação. Aí o cara que começou a defender isso no Brasil e que tem mais protagonismo é o André Lara Rezende, o cara que fez o Plano Real, que
enfim, até do ponto de vista dos economistas ortodoxos, foi o que avançou aí no controle da inflação no Brasil. Eu uso a MMT de um ponto de vista de macroeconomia. Eu sou um economista marxista e uso a MMT de forma tática para quê? Para mostrar que os limites para os gastos públicos, tá, do governo federal, que é o emissor da sua própria moeda, ele tem limites. Mas qual é o limite para esses gastos? É a capacidade produtiva de um país. Então, se você tem 10 milhões de pessoas querendo trabalhar na ociosidade, se você tem ferro, se você tem tijolo, se você tem tecnologia ociosa, você pode mobilizar essa força produtiva para fazer coisas socialmente úteis. A partir desse ponto que a gente pode chamar de pleno emprego das forças produtivas, que você vai ter um processo inflacionário se você gastar além disso. Então, você pode gastar até ocupar plenamente a capacidade produtiva da economia. Pô, é totalmente lógico, Catalice, você pensar, imagina, chega um extraterrestre aqui e vê tijolo, vê gente querendo trabalhar, vê ferro e vê um monte de gente sem casa. Vai falar assim, mas que porra é essa? Né? Vocês têm como fazer casa, vocês têm como fazer saneamento básico, vocês têm como fazer um monte de coisa, vocês têm tudo aí. Tem um monte de material para fazer estudo, material, coisas reais, concretas. E por que vocês não mobilizam isso? Perfeito? É porque não tem moeda? Percebe? Isso é um absurdo. Um país que emite a sua própria moeda, ele não pode ficar sem a moeda que só ele emite. E emite toda vez que realiza um gasto. Você falou do André, eu tenho lido os livros dele, inclusive eu estava recentemente com o livro dele, que ele fala da armadura ideológica que se tem no Brasil, contra, não só no Brasil, como no mundo inteiro, na Europa, na União Europeia, nos Estados Unidos e tal, com essa questão da emissão de moedas, né? Ele até tenta justificar isso aplicando a teoria geral do Keynes em alguma circunstância. Mas, na prática, Davi, isso não foi aplicado em nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo. Isso é uma questão teórica, feita não só pelo André, por você e por outras pessoas no mundo afora. Eu li aquele livro daquela italiana, né, que fala de questão de ajuste fiscal, mas não foi aplicado. Então, você não pode, na minha concepção, num país ou numa economia como a nossa, que nós somos a 10ª economia do mundo caminhando para ser a 9ª, você, que é um transatlântico, isso aqui não é um país pequeno, isso não é uma república de banana como querem transformar, isso aqui é um país pujante, com problemas e com perspectiva de solução. É muito difícil você usar de experimentação, principalmente no campo econômico, com a tamanha crise que foi herdada pelo nosso governo atual, pelo desgoverno anterior. Entendeu? Então, eu quero não replicar, mas dizer o seguinte: como eu estou falando, eu li todos os 3 livros, são aqueles livretos curtos, feitos pelo André Lara. Respeito, de fato, ele é um grande formulador da política. Ele, inclusive, é o pai da URV, né? É um dos que formulou aquela URV que deu base material para a formação do real. Mas não tem aplicação. Você não tem como cotejar isso com a realidade concreta, a minha concepção. Bom, vamos lá. Agora é a sua pergunta para ele. Minha pergunta para ele. Vou fazer só um comentário. Pode fazer, não. No meu tempo de pergunta. Usa seus 3 minutos para fazer comentário e fazer a pergunta. Fica tranquilo. Alberto, eu duvido muito que você lê os livros. Sabe por quê? Porque a MMT, ela não é uma proposta do que se deve fazer. Ela fala sobre o que já acontece, com ou sem austeridade. O que ela fala? Que quando o governo realiza qualquer tipo de gasto público, um Estado monetariamente soberano, a partir do momento que ele gasta criando dinheiro. Quando ele faz o gasto, por exemplo, ele vai pagar o Bolsa Família, perfeito? O que vai acontecer ali, operacionalmente? Vai ter uma transferência da conta única do Tesouro, que é um passivo não monetário do Banco Central para a conta de um banco, que é um passivo monetário.
A partir do momento que esse gasto acontece, moeda nova é criada na economia. Perfeito? Então, o momento em que o Estado gasta, ele cria dinheiro. Como só o Estado ele pode criar a moeda estatal, essa moeda, a partir do momento que ela é criada pelo gasto, é o momento em que os tributos podem ser pagos. Os tributos só podem ser pagos porque o Estado criou moeda anteriormente a partir dos seus gastos. Tem um livro também, que eu sou um dos coautores no Brasil, que é um livro sobre teoria monetária moderna, um manual. E lá ele explica detalhadamente como que as operações são realizadas entre o Tesouro, o Banco Central e os bancos, como que se determinam as taxas de juros, como se realizam os gastos. Então não é uma proposta do que deve ser, é uma descrição do que já é. Perfeito? Bom, minha pergunta para você é, o governo Lula 1 e o governo Lula 2, ali entre 2003 e 2010, ele fez uma política de expansão de gastos muito forte, tá? Muito forte, muito forte. Principalmente para a expansão do salário mínimo. Em 2005 tem a crise do mensalão, o Alberto lembra muito bem. O governo estava nas cordas. Nas cordas. Sabe um dos motivos do governo Lula sair das cordas naquele momento? Política de valorização real do salário mínimo fortíssima. Salário mínimo cresceu 8,5% em 2005. Cresceu 13% em 2006. Isso dá poder de compra para a população mais pobre. Isso afeta, inclusive, o cara que é informal. Por quê? O trabalhador com carteira assinada, ele tem mais grana, ele vai comprar mais também do cara que tem um comércio no bairro, do cara que vende água no sinal. Isso ativa a economia. O governo Lula, ele se saiu da crise assim. Agora eu te pergunto, por que o governo Lula limitou a política de valorização do salário mínimo a 2,5% agora, final de 2024? Primeiro, você está desconsiderando a herança que foi deixada para o governo Lula. É uma coisa que eu quero afirmar aqui. Quando foi apresentado o orçamento de 22 para 23, a equipe econômica do Bolsonaro não deixou provisionado no orçamento o dinheiro para pagar o auxílio emergencial, que era de R$600, que na verdade ele queria dar 200, foi a esquerda que pressionou no Congresso Nacional, nós queríamos que fosse um salário mínimo, chegou a 600. Ele não deixou esse recurso provisionado no orçamento de 23, deu aquele calote dos precatórios, que depois o próprio Supremo disse que poderia, porque foi uma coisa que de 90 bilhões, deixou não deixou provisionado o aumento, o reajuste dos servidores públicos, porque estavam represados desde o governo Temer, sem aumento. Então, por conta disso, e por quê? Porque tinha essa política do teto de gastos. Por conta disso, que foi aprovada no Congresso Nacional. O teto de gastos não foi um canetaço do Michel Temer. O teto de gastos foi aprovado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a pedido do presidente Lula, ainda na transição, o Lula pediu que fosse aprovada aquela PEC, que a mídia apelidou de PEC do estouro, e que a gente fala que é a PEC dos pobres. Porque foi essa PEC que permitiu que você honrasse os compromissos com a população. Então, o que nos deixa o que nos faz pensar, por eles não terem deixado provisionado no orçamento, é que se eles ganhassem as eleições de 22, eles iam dar um choque na economia brasileira, igual o Milei está fazendo na Argentina. Eles iam ter que fazer um corte profundo no orçamento para poder... porque você não tinha como chegar de uma hora para outra e dizer para a população, não tem mais auxílio, não tem mais nada. Não é assim que se faz. Ou eles iam abaixar gradativamente, ou ia dar um choque na economia. Como foi dado um choque na economia, infelizmente, no segundo governo da nossa presidenta Dilma com Joaquim Levy, que levou a economia lá para baixo. Foi um erro que foi cometido. Porque a economia é mais ou menos um carro em movimento. Se você pisar no acelerador, o carro vai adiante. Se você pisar no freio imediatamente, dá um cavalo de pau. Você pode capotar. Então, essa é a questão. E aí, o que o Congresso Nacional fez? E o Davi sabe disso. O Congresso Nacional disse que aprovaria a PEC
Nós não tínhamos maioria para isso. O Congresso era o Congresso anterior, inclusive, também de maioria conservadora e de direita. O Congresso aceitou passar por cima do teto de gasto se a gente apresentasse, o Haddad, a equipe econômica, apresentasse uma proposta de controle de gastos mais à frente. Isso que foi feito com muito mais, inclusive o nosso arcabouço fiscal, que eu defendo, ele é muito mais generoso do que o teto de gastos, que de fato comprime tudo. A tendência é, como você tem a economia brasileira, o orçamento da União, se eu não me engano, 93% do orçamento, ele é engessado, a União tem pouco poder de manobra, ainda mais agora que parte do orçamento fica com o Congresso Nacional, por via das emendas, o Congresso tem o governo tem pouca margem de manobra para agir. Então não tinha condição política de você fazer uma coisa mais, como alguns defendiam, mais, como é que se fala assim, mais diferente do que foi feito. Não teria, na minha concepção, o Haddad chegou no limite do que poderia ser feito para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Comentários, Davi. O Haddad discordaria totalmente dele, tá? Isso daí, o Haddad ficaria pau da vida se eu ouvisse ele falando isso. Por quê? Porque o Haddad, ele elaborou o novo arcabouço fiscal de forma ainda... Eu vou contar aqui a história, mas antes disso, deixa eu só para eu não me perder na questão. O salário mínimo no governo Lula cresceu muito forte, tá? Então eu tô elogiando aqui o governo Lula 1 e 2, tá? Até 2010. Na regra atual, o salário mínimo, se tivesse valendo a regra atual que foi aprovada em dezembro de 2024, ou seja, não foi no início do governo, foi em dezembro, agora, passou agora. O salário mínimo hoje seria de R$1.000, pô. Pô, o povo já tá passando fome com salário mínimo de 1.500. Imagina um salário mínimo em R$1.000, Catalice. Seria miséria absoluta. Seria esse o salário mínimo com a regra aprovada pelo governo Lula em dezembro de 2024. Uma regra construída pelo Haddad. Ele tem orgulho disso, pô. Aí você vai falar que ele não fez a regra. Ele vai ficar pau da vida com você. Fez a regra. Ele fez a regra. Ele enviou pro Congresso. É uma regra feita no Executivo. Tá? E, inclusive, eu digo mais. O governo Lula aprovou em 2023 uma regra bem melhor. Que foi o quê? Qual era a regra? Você lembra? Era o crescimento do PIB mais a inflação. Crescimento do PIB de 2 anos passados mais a inflação. O que daria bem mais do que a nova regra. O que não deixaria, daqui a 20, 30 anos, o povo na miséria com salário mínimo de miséria. O Bolsonaro e o Temer destruíram o salário mínimo. Foi uma canalice que eles fizeram. Salário mínimo congelado de 2016 até agora. Em 2023, o governo Lula consegue retomar a política de valorização do salário mínimo, uma lei aprovada pelo governo Lula, e em 2024 o governo Lula volta atrás. E sobre a PEC de transição, tá? Que você disse que foi o que o Haddad conseguiu fazer, essa é a história mais mentirosa da economia brasileira nos últimos anos. As pessoas mentem sobre essa tal PEC de transição, tá? Aprovada pelo Congresso Nacional em 2022. Depois eu posso falar mais disso, que meu tempo já vai acabar. Mas é uma mentira terrível o que contam sobre a PEC de transição. A PEC de transição, tá? Isso daqui eu vou afirmar porque isso está documentado, Cantalice. Isso está documentado. Quando ela chega ao Congresso, ela foi elaborada pela equipe econômica, ainda no governo de transição. Sim. Enviada ao Congresso, mantendo o teto de gastos de Michel Temer. Isso que foi enviado para o Congresso. A manutenção do teto de gastos do Michel Temer e a manutenção do congelamento dos pisos da saúde e da educação no Brasil até 2026, no final do governo Lula. Porém, contudo, entretanto, com um teto 170 a 195 bilhões maior. Ou seja, eles criavam um espaço de 170 a 195 bilhões acima do teto antigo, e depois de 2023 isso ficaria congelado. E ficariam congelados os pisos da saúde e da educação. Sabe quem muda isso? É o Congresso Nacional. É o Senado. É o Alexandre Silveira. Terminou o tempo, Davi. Vamos para a próxima pergunta, se quiser aproveitar também para comentar, Alberto, é contigo. Olha só, primeiro que não é verdade. Não é verdade. Quem formulou
todos sabem, quem acompanhou, e eu acompanhei, porque eu estava lá na transição, quem acompanhou, viu que teria totais dificuldade em aprovar uma... Até porque o mercado era contra. Até porque setores... Tanto verdade que a mídia apelidou a PEC de PEC do estouro. PEC do rombo. É isso que a mídia dizia, que o Globo dizia, que a Folha de São Paulo dizia. Então, a proposta... Só foi aprovada a PEC da transição. Eu volto a afirmar isso, a PEC da transição só foi aprovada porque, primeiro, que o governo demonstrou com números para o Congresso Nacional que não teria como cumprir o orçamento sem uma injeção de dinheiro novo, que seria essa PEC. Que para injetar dinheiro novo não é nem na canetada, você tem que pedir autorização no Congresso Nacional. E aí... para romper o teto de gastos, eles exigiram que o governo tivesse uma proposta para poder tocar. E aí foi construído essa proposta do arcabouço fiscal do Haddad, que eu acho que é o que está ajudando a fazer o crescimento econômico do país. Defendo isso com toda a tranquilidade. Toda a tranquilidade. Pergunta. Minha pergunta? É. Davi, eu queria que você como economista, e aí eu fiz umas afirmações aqui, dizendo que por não ter previsão orçamentária de 2022, eu sei que você acompanhou também a questão das discussões econômicas, mas eu quero te dizer o seguinte, você avalia que se o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições de 22, que ele daria um choque na economia? Estilo ultraliberal? Claro que daria. Por isso que eu apoiei o Lula. Ué, isso daí não tem dúvida. Por isso que eu fiz campanha efusiva pro Lula. E aqui, ó, PEC de transição. Isso é mentira, Cantalice. A PEC de transição veio exatamente da forma que eu falei. E aqui, ó, a gente tem aqui a prova, ó. Eu escrevi um texto com colegas do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, no qual sou diretor, criticando a postura do governo de não querer revogar o teto de gastos de Michel Temer, que congelava gastos públicos por 20 anos no Brasil. O título do texto, que está no Estadão, tá? Foi uma publicação no Estadão, se chama Teto de Gastos, Revogar para Governar, que era uma crítica à minuta enviada pela turma do Haddad para o Congresso. E nesse texto que nós escrevemos para o Estadão, nós falamos o seguinte, que era importante que a PEC fosse radicalmente diferente e falasse o seguinte na PEC, que o teto de gastos do Temer cairia a partir da aprovação de uma lei complementar que criasse uma nova regra fiscal. Essa foi a proposta que estava nesse texto que nós escrevemos. E foi essa proposta que o Congresso Nacional aprovou depois. E o relator dessa PEC no Senado, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai citar a MMT, que ele falou, que o Cantalice falou, para justificar o porquê que ele estava fazendo aquilo. E o que o Haddad faz quando o relator... Eu tenho aqui a matéria. Ele cita a MMT para falar o seguinte, olha, o Brasil precisa de investimento público para ser reconstruído. E nós precisamos gastar mais. Nós precisamos de uma lei complementar para substituir o teto de gastos que o Haddad tentou manter. E tentou manter o congelamento dos pisos da saúde e da educação. Sabe o que o Haddad fez? Ele ficou puto da vida com o relator, pô. Aqui, ó. Eu não sei se dá para aparecer. Olha só. Todas as matérias na imprensa. Haddad atua para retirar MMT do parecer da PEC de transição. Ele que fez, pô. Ele atua para retirar o troço. É porque, para quem não entende, é o seguinte. Como o governo Lula ainda não tinha assumido, mas naquele caos, naquele vácuo que o Bolsonaro deixou por uma total incompetência, o governo já estava criando uma nova regra, ainda como transição. E ele envia para o Congresso uma PEC entregue pelas mãos do Alckmin, na época já eleito vice-presidente da República, perfeito? E o Congresso, ele pega essa minuta de PEC para construir aí sim a PEC oficial, tá? E nessa construção da PEC oficial, da PEC que realmente foi aprovada, o Senado Federal, ele cita em MMT, ele cita que está mudando a minuta da PEC e que vai ter uma nova regra. E aí abre uma janela de oportunidade para o PT substituir o teto de gastos de Michel Temer. Ou seja, o Haddad tentou manter o teto de gastos de Temer, tentou manter o congelamento dos pisos da saúde e da educação, tal qual era antes. Perfeito? E sabe o que o PT fez
o governo do PT fez com essa janela de oportunidade que substitui o teto de gastos? Uma janela de oportunidade que apareceu apesar do governo? Criou um novo teto de gastos, Cantalice. Criou um novo teto de gastos que inviabiliza uma política de valorização do salário mínimo, tal qual o governo Lula fez. Que inviabiliza o BPC, que é um benefício para pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. Uma crueldade. E aí, eu já posso fazer pergunta? Ainda não, ele tem um comentário depois. Ele tem um comentário aí, Atlépico. Você terminou então? Terminei. Então Olha vamos lá. só, a Haddad esteve aqui recentemente. Teve há 2 semanas. Assisti bastante Teve assisti lançamento 2 do vezes. empréstimo, Duas teve vezes programa. a fala dele. Ninguém, nem você, nem ele, nem eu, nem ninguém, até o momento, viu o Haddad falar em como é que se fala? Em piso de saúde e educação. Ninguém falou. Isso aí é o Davi Decache que está falando, e as pessoas tentam botar isso na boca. Nem a Simone Tebet falou isso na entrevista. Ela que não é do nosso. Porque veja bem, o governo, para ficar bem claro, o governo não é do PT, não é do PSOL. O governo é de coalizão. O PT, o nosso partido, em 2021 e 2022, produziu um documento chamado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse era o plano do partido. Quando nós fizemos uma aliança, e a aliança começou com a vinda de Geraldo Alckmin para ser o vice no primeiro turno, e depois da vinda de Simone Tebet e outros setores para o segundo turno, criou-se uma insígnia no governo federal de união e reconstrução. Por quê? Porque ficou claro, pelo elenco de forças que compõem o governo, que vai do PSOL até o PSD e outros partidos, você precisava mexer no programa, porque o programa de governo daqueles que vieram a aderir, ou até dos que aderiram ainda antes da campanha começar, não era igual ao nosso. Tanto que nos subsídios que a candidatura do Lula apresentou para as eleições, o escopo é bem mais amplo do que o nosso programa. E ademais dizer o seguinte, um sujeito como o Fernando Haddad, com o compromisso que o Haddad tem com a história do PT, com a história dele, inclusive, enquanto intelectual, enquanto formulador, enquanto o maior ministro da educação da história desse país, que criou o ProUni, que ampliou o ensino universitário, fortaleceu o ensino básico e fundamental, e de ser um quadro histórico do nosso partido, que é o partido efetivamente que tem uma história de compromisso com o povo, que o Davi fala aí. O Lula disse recentemente uma coisa que é sinceramente verdade. Ele falou assim: só 2 presidentes da República nesse país fizeram programas efetivamente sociais. Foi Getúlio Vargas com a criação da CLT e ele com a criação do Bolsa Família, de ampliação dos demais programas, e agora com pé de meia. Então dizer isso de um cara como o Haddad, foi prefeito de São Paulo, que criou os braços abertos, que foi uma política para tentar resolver o problema da Cracolândia, de abrir uma janela de oportunidade para aqueles caras saírem daquela situação desumanizada que vivem. Dizer que esse cara é contra a pobre, é contra o BPC, é contra o trabalhador, pô, Davi, não entra nessa, não cola. Terminou o tempo. Davi, agora pode aproveitar para fazer a tua pergunta, então. Vamos lá, eu não estou dizendo nada. Isso é factual. Vamos lá. Rogério Seron, secretário do Tesouro do ministro Fernando Haddad. Sabe o que ele diz em 2023? Governo enviará PEC no segundo semestre para fazer o quê? Para reduzir o piso da saúde e educação. Pô, ele falou isso sem autorização do presidente da República? Se falasse isso sem autorização, ele estava na rua no dia seguinte. O nome dele estava no Diário Oficial da União. Qual foi o dia que você falou aqui? 2023. Então, nós já estamos em 2025. Sabe por quê? E não foi realizado. Claro. Porque, olha só, rapaz, a democracia é assim... Peraí, minha vez. Sabe por que não foi realizado? Porque ele não tem força para isso. Porque eles não tiveram força para atacar o BPC. BPC foi atacado pelo ministro Fernando Haddad. Foi atacado. Nós temos toda a documentação sobre isso. Foi um pacote fiscal enviado no fim de 2024. Negar isso é mentir. É mentir aqui. Não. Você está mentindo. Qualquer um que pesquisar agora na internet vai ver que teve um ataque duro ao BPC. Mudanças de regra. Eu posso dizer as mudanças de regras que foram enviadas pelo Haddad para o Congresso. Primeiro, o BPC é um benefício
que atende quem está na situação de mais absoluta miséria. Mas não basta estar em absoluta miséria. Tem que ser idoso ou uma pessoa com deficiência, tá? O BPC é para isso. Pessoa em situação de extrema pobreza, com deficiência ou idosa. São mulheres negras que trabalharam foram trabalhadoras domésticas a vida toda, não conseguiram contribuir e agora precisam do BPC para sobreviver. Que mal dá para sobreviver, inclusive. E aí, sabe o que o Haddad fez? Ele mudou as regras radicalmente. Por exemplo, em uma família que tivesse uma pessoa idosa em situação de extrema pobreza e uma pessoa com deficiência em situação de extrema pobreza, a mudança de regras de cálculo que ele incluiu no seu projeto de lei faria com que uma dessas duas pessoas, ou a idosa ou a pessoa com deficiência, perdesse o benefício. Por quê? Porque a própria renda do BPC entraria como critério de elegibilidade para acessar o benefício. Então, quando a pessoa idosa recebesse o BPC, isso ia ser incluído na renda da família, a renda da família iria aumentar, ela ficaria fora do critério do que é extrema pobreza e uma pessoa perderia. Mudou o conceito, foi alterado o conceito de pessoa com deficiência. Atualmente, o conceito de pessoa com deficiência para ter acesso ao BPC é o seguinte: é a pessoa que tem uma dificuldade imensa de acessar o mercado de trabalho. Por exemplo, uma pessoa autista que tem muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, ela tem uma condição desigual comigo de concorrer ao mercado de trabalho. Ela tem uma dificuldade muito maior. Então, ela tem acesso ao BPC. O que o Haddad faz é colocar que a pessoa tem que ser incapaz de ter vida independente e de acessar o trabalho. O que é totalmente diferente de desigualdade de oportunidade. Isso seria uma mudança radical. Sabe quem diz isso, Catalice? Pelo amor de Deus, é o Conselho Federal de Serviço Social. Tem uma nota do Conselho Federal de Serviço Social. Sabe quem diz isso? Que o projeto era uma merda e atacava pobre? O PT. Sabe o que o PT fez? Ele volta atrás do projeto que o Haddad mandou e ele ataca quando ele vê que tá perdendo o debate, porque foi uma vergonha. Isso fortalece a extrema-direita. A Rosângela Moro, o Jorti, eles estavam defendendo o BPC. Isso é um absurdo. Olha o mole que vocês deram. Nós não demos... Isso aí é o seguinte, tô comendo aqui uma jujuba aqui para ver o Davi falar. Olha só, é um contrassenso, quem está assistindo, contrassenso dizer que os petistas e o governo do PT queria mexer no BPC. Nós, na Constituição e depois, fomos os principais defensores da criação desse BPC. Por quê? Agora, o que é programa social? O que é benefício social? Benefício social são para aquelas pessoas incapacitadas para o trabalho. Sim. Porque quem tem capacidade de trabalhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar em qualquer tipo de serviço. Aquela pessoa vulnerabilizada, ou pela idade, ou pela condição, sendo autista, deficiente físico, incapacitado, claro, o Estado tem que atender esses vulneráveis. Isso aí é uma questão da questão que vem do iluminismo. Em todos os países do mundo tem programas sociais para esse tipo de... pessoas que não contribuíram para a Previdência Social, portanto, mas trabalharam. Eu mesmo fui vítima disso quando jovem. Eu falei para vocês aqui que no início eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu trabalhei durante minha juventude toda e não tinha carteira assinada. E naquela época eu ganhava salário de menor. Eu não tinha carteira assinada, mas eu recebia o salário de menor. Naquela época era meio salário mínimo, que hoje em dia é proibido. Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, como eu, que sou uma pessoa consciente, que inclusive tenho vários... Deixei de contribuir um tempo porque o patrão não contribuiu. No Brasil tem milhões de pessoas nessa condição. Então o programa social é para isso. Você não tem como direito à previdência, você agrega ele. Agora, o programa social, ele tem um limite. Tem um limite. Na verdade, o que está acontecendo? Está sendo feito um recadastramento, não só no BPC, como no Bolsa Família, porque esses programas foram inchados pelo Bolsonaro. Você pode ver que de 2023, do início de 22 até o final, houve um acréscimo de pessoas muito grande, inclusive a Rede Globo, não sei se vocês lembram, fez uma matéria logo depois das eleições, dizendo dos cadastros que eram feitos para o Bolsa Família e para o BPC ilegalmente.
Então, o programa social, ele é para quem precisa. Precisa. Então, se tiver gente a mais que não tem direito, e nós cansamos de ver na mídia isso. Quantas vezes a gente viu na mídia aí que muita gente que tinha condição financeira recebeu o auxílio emergencial indevidamente? Isso é dinheiro do povo. Entendeu? Essa questão, isso aí é uma regulamentação que tem que ser feita. Vamos lá, David. É porque é inadmissível a pessoa chegar aqui e mentir dessa forma. Isso é mentira. Isso é mentira. Qual parte? Parte que não teve ataque ao BPC. Teve um ataque ao BPC que era para pessoas. Eu já falei aqui, eram mudanças de regra, porque eles estão na narrativa que é covarde, é uma narrativa covarde, que é falar que eles estavam caçando benefício de criminoso, que estava fraudando o BPC. Isso é mentira. Se você tem 2 benefícios na família, uma pessoa idosa e a outra com deficiência, e você tira de uma das duas, e essa pessoa é criminosa, ela tá fraudando o BPC? Não tá, pô. Então isso é mentira. Isso é artiloso. Sempre fizeram isso com Bolsa Família, agora fizeram com o BPC. E aqui eu tenho a prova. Eu acabei, Cantalice, eu acabei de compartilhar no meu Twitter, tá? No X, a nota do Cefez. O Cefez é o Conselho Federal de Serviço Social, é uma entidade de esquerda pra cacete. Perfeito. É a maior autoridade no assunto nesse país. Vilela, se você puder ler, por favor, porque senão a gente fica aqui num papo de maluco. Repúdio ao ajuste fiscal do governo federal, PL 4614 de 2024. Serviço Social e entidade alertam corte do BPC, geram fome. Aqui tá o recorte dele aqui, ó. Tá bom. Sabe o que isso quer dizer? Que a entidade, você tá se comportando igual os negacionistas. Igual os terraplanistas, pô. Isso aqui é fato. Isso aconteceu. O governo volta atrás porque ele perdeu o debate na sociedade. Porque mexer com pessoa com deficiência é inadmissível, independente de viés ideológico, inclusive. Se eu estiver aqui falando com uma pessoa de extrema-direita, é capaz dela falar o seguinte: porra, nisso daí eu não topo não. Porra, aí é sacanagem. Então, isso aconteceu e isso fortalece, sabe o que? O fascismo. Sabe por que fortalece a extrema-direita isso? Porque a pessoa, o povo, já tá sem esperança. O povo já tá ferrado. Aí um governo que deveria atender as necessidades imediatas da classe trabalhadora faz o quê? Ataca os mais pobres, os mais ferrados dessa classe trabalhadora. Isso gera desânimo, isso gera frustração. E por isso que não só no Brasil, mas no mundo, a extrema-direita cresce. Eu quero te fazer uma segunda pergunta. Entrando no tema do pacote fiscal de 2024. A gente tem uma luta aí contra a escala 6x1 da classe trabalhadora. Isso é trabalhador que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, na maioria dos casos. É motorista... Então, mas você quer fazer a pergunta, espera a tua vez. Você guarda essa pergunta. Deixa então. a tréplica dele. Não, essa é a sua tréplica. Agora vamos para a última pergunta desse bloco agora do Alberto. Vamos lá. Pergunta minha? É a terceira pergunta. Veja bem, você está dizendo, ao você fazer essas afirmações, ainda mais dizer que na verdade, quem está mentindo aqui é você. Eu não tenho, eu li essa coisa do conselho. Eu acho que todas as entidades de classe, elas são diferentes do governo, tem mais é que fazer pressão. Faz parte do jogo democrático, da sociedade civil. Nós somos um partido de trabalhadores com vários sindicalistas, e os sindicalistas não pensam igual quem está no governo. Porque diz o seguinte, o Nelson Werneck Sodré, o nosso general, que foi um dos caçados do golpe de 64, era um dos maiores historiadores brasileiros, dizia o seguinte: no papel é fácil. No papel é fácil você falar. Outra coisa é você fazer no concreto. Produzir e colocar em movimento. Então você está dizendo... outra coisa, Davi. Você acha que... eu vou ler o PL para você depois. Que não há compromisso das esquerdas com a causa do 6x1? Pergunta? Uhum. Mas já terminou a pergunta? Já terminei. Então vamos lá. É óbvio que há compromisso da esquerda, eu não falei isso em nenhum momento, tá? Vamos lá. Eu sugiro que as pessoas leiam o PL 4614 de 2024. Isso daqui não é interpretação, é o que aconteceu. Um ataque ao BPC, que foi rejeitado pelo Congresso, um ataque enviado pelo governo federal. Perfeito? Isso daqui não é interpretação, não é uma divergência, é um fato, tá? Então, com fatos, você não pode questionar, isso não é negacionismo. Perfeito? Escala 6x1. Certo. Vamos lá. Então a gente está falando aqui,
escala 6x1, de trabalhador que tá ferrado, que tá sofrendo. É o garçom, é o motorista de ônibus, é a trabalhadora doméstica, tá? Essas pessoas estão sofrendo muito, elas não têm tempo pra ficar com a família, porra. Entendeu? Quem é crente não tem tempo pra ir pra igreja no domingo porque tá trabalhando no domingo. É horrível essa escala. E sabe o que o governo deu pra essas pessoas no final de ano de presente de Natal, em dezembro de 2024? Essas pessoas também ganham o abono salarial, que é quase um 14º, que é o que ajuda a pessoa comprar um pouquinho mais de ceia, ter um tender ali melhor, entendeu? Comprar um refrigerante, uma cerveja, fazer um churrasco do final de ano, se reunir com a família. Não é isso? Né? Todo mundo gosta do abono salarial que ganha. É um alívio no final do ano. O que vocês fizeram, Catalice? O que vocês fizeram? Vocês tiraram o abono salarial das mesmas pessoas que estão na rua contra a escala 6x1 de todos os trabalhadores que ganham entre 1,5 e 2 salários mínimos com um período de transição. Ou seja, daqui a um tempo, todo mundo nesse país que ganhava abono salarial e recebe hoje entre 1,5 salários mínimos e 2 salários mínimos vai perder o abono. Ou seja, vai continuar com a escala 6x1, só que sem abono. A vida piorou, pô. Você vai negar isso? Não vai negar porque não pode. Porque isso foi aprovado. E sabe por que isso foi aprovado, Cantalice? Porque o novo arcabouço fiscal enviado pelo Haddad ao Congresso, no qual ele tem grande orgulho, e ele nunca falou isso que você está falando, que isso foi o melhor que ele conseguiu fazer, que ele queria fazer, que ele queria gastar mais. Ele tenta se posicionar como um ministro que pratica austeridade. Ele é muito elogiado pelo André Esteves do BTG. Você não espere que eu me junte ao André Esteves para elogiar o Haddad aqui. Tá bom? Você não espere isso. O novo arcabouço fiscal, depois eu vou explicar para você, Catalice, porque você erra sistematicamente sobre a lógica do novo arcabouço fiscal, é um teto de gastos. Como todo e qualquer teto de gastos, ele força cortes de gastos, principalmente em saúde e em educação, e também em políticas associadas e atreladas ao salário mínimo. Por isso que o BPC está sendo atacado, porque ele é atrelado ao salário mínimo. Por isso que no futuro a Previdência Social será atacada. Tá? E os pisos da saúde e da educação serão atacados. Perfeito? E eu concluo aqui dizendo o seguinte. A luta contra a escala 6x1 exige algo que é fundamental na política, que é a mobilização. É jogar o Congresso na parede. É assim que se vota no Congresso. É assim que se luta. Você tem que pressionar, você tem que enviar um negócio e cobrar, porra, pra chegar pro deputado e falar assim, ó, meu irmão, você vai votar contra ou a favor? E botar o negócio pra andar. É assim, é com pressão em cima do Congresso. Não é no gabinete às portas fechadas, né? A gente conhece muito bem Gramsci, é o marxismo, não é isso? Ou o marxismo é você tratar tudo em portas fechadas? Isso tá acontecendo como deveria? Essa mobilização e essa pressão em cima do Congresso? Não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Há um compromisso, mas há um compromisso maior com a conciliação, com a paz e harmonia ali com o Congresso Nacional, enquanto o povo tá ferrado. Entendeu? Vocês não pressionam o Centrão. Nunca pressionaram, em nenhum momento teve uma política econômica pró-povo. Você vai ter que me dizer uma, queria só uma, em que o governo federal mandou pro Congresso e perdeu. Mandou para o Congresso e não conseguiu aprovar. Todas as políticas econômicas enviadas pelo governo federal ao Congresso foram aprovadas, porque eram antipovo. É novo arcabouço fiscal, é pacote fiscal para ferrar salário mínimo, é pacote fiscal para ferrar BPC, é pacote fiscal para ferrar abono salarial. Porra, aprovou tudo. O Haddad mesmo falou que a relação dele com o Congresso é ótima. São palavras do Haddad. Ele aprovou tudo que ele quis. E aí eles ficam com a desculpa porque é um jogo duplo. Aqui é um jogo duplo. Aqui o que acontece no governo atual é um jogo duplo. Isso daí todo mundo sabe. Então tem divisão de tarefa. Policial bom, policial mal. Policial mal vai lá no BTG, o Galípolo, presidente do Banco Central indicado pelo Lula, e fala assim, ó, a gente tem compromisso com ortodoxia econômica, com neoliberalismo. Nós só vamos gastar o que recebemos. Nós vamos ter compromisso fiscal. Nós vamos ser mais austeros que o Bolsonaro. O tempo acabou, tá? Só dar uma concluída. E aí eu concluo dizendo, e aí tem um policial bom que fala, não, nós somos contra tudo isso aí. Nós somos contra a austeridade fiscal, nós somos contra a alta taxa de juros, nós somos contra mexer no BPC. Isso é policial bom, policial mal, isso tá manjado. Só que aqui, Cantalice, eu vou trazer para você dados e fatos.
que você tá mentindo. E tudo que eu tô botando aqui, depois eu vou colocar na minha rede social para provar que você mentiu. Alberto. Olha só, eu acho, estou falando, não sei se as pessoas não conseguem ver o cenário. Eu acho que o cenário aqui contaminou o nosso companheiro Davi Decache e ele agora resolveu entrar na futurologia. Futurologia. Porque ele está dizendo que o Haddad vai fazer, que o governo vai fazer, que não sei o que não vai fazer. Quer dizer, como é que ele está antecipando uma coisa que ninguém nunca disse? Ele está antecipando, na visão dele, coisas que não foram ditas por ninguém. E quando foi dita pelo Seron, como está escrito na matéria, foi em meados do ano de 23 e nós estamos indo para meados de 25 e não foi resolvida. Porque o técnico, o tecnocrata é diferente do político. Ele falou, mas o governo é do Lula. Presidente da República que foi eleito, quem teve 60 milhões de votos, dado por você, por mim e por outros, foi o Lula. Então ele é que tem a outorga de dizer para onde que o governo vai. Então, se é ele que tem a outorga de dizer para onde o governo vai, e se o Haddad está fazendo a política que está fazendo, que eu volto a afirmar que eu defendo, é porque o Lula concorda. E o governo concorda. Então, por exemplo, sabe o que é... Por exemplo, que ontem as pessoas devem ter tomado conhecimento daquele áudio do Ciro Nogueira lá na Faria Lima, fazendo discussão para emparedar o governo, emparedar o Haddad, por conta da isenção dos 5 mil reais do salário do imposto de renda, para tentar evitar com que o andar de cima pagasse mais imposto. Quem ouviu o áudio... Então, que amigo da Faria Lima é esse? Que amigo da Faria Lima é esse que vai taxar os caras? Vai taxar os caras nos seus lucros e nos seus dividendos. Sabe o que atrapalha o governo? Sabe o que atrapalha o povo, ô Davi? É o discurso, sabe por quê? Porque o que atrapalha o povo é a especulação. É o que fizeram com o dólar. É o que fizeram com o dólar há um tempo atrás, que a subida do dólar fez subir o preço dos alimentos. Nós temos um problema concreto, e você mesmo fala dos pobres e miseráveis, que é a maioria da nossa população. O aumento do dólar afeta muito, porque ele afeta principalmente os itens básicos da economia. E nós vivemos, você sabe disso tanto quanto eu, que nós vivemos, essa inflação não é só uma inflação de custos, é uma inflação de demanda também. Por quê? Porque a nossa economia se expandiu e vai se expandir mais, porque o crescimento vai continuar. Nós crescemos 7% em 2 anos. E o mercado dizendo que a gente ia crescer 1,9% no primeiro e 2% no segundo. Nós crescemos 7%. E vamos continuar crescendo. Agora, essa inflação, sim, de fato, ela é madrasta do nosso povo pobre. Então, esse é o nosso objetivo concreto. E aí, eu acho que nós não temos... que o governo não tem que criar marola, porque é isso que o especulador quer. O especulador ficou assistindo o seu programa aqui, com a entrevista do Haddad, para o Haddad dar uma escorregada, para ele poder, no dia seguinte, especular na bolsa e no mercado de moeda. Por quê? Porque eles ficam o tempo todo. Tanto que o Haddad, um dia desse, deu uma entrevista, não sei, ou fez um pronunciamento, não sei o quê. Os caras já começaram a mexer no dólar, ele foi obrigado a lançar um tweet dizendo, estão distorcendo o que eu falei. Então, eu acho que o que faz o jogo da extrema-direita, Davi, é o nosso campo progressista enfraquecer o governo do presidente Lula. Davi, vamos para a terceira pergunta desse bloco e eu vou pedir para vocês que estão no chat já mandar perguntas para o segundo bloco aí, não é, Léo? Exatamente. Mande perguntas para os 2 convidados. Então é contigo, Davi, a última pergunta desse bloco. Vamos lá. Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma introdução à pergunta. Tá bom. Eu vou explicar aqui para o ouvinte, para quem está assistindo, o que é o novo arcabouço fiscal. Economia é um negócio feito para o povo não entender, sabe? O que é esse novo arcabouço fiscal? Antes de tudo, o orçamento do governo, igual ao seu salário, ele cresce todo ano. Então ele tem que ter uma regra para saber o quanto ele vai crescer de um ano para o outro. Perfeito? O novo arcabouço fiscal é um teto de gastos para limitar o quanto o orçamento do governo vai crescer, do ano A para o ano B. Tá? E qual é a regra estabelecida? É uma regra de crescimento que vai até 2,5% acima da inflação de um ano para o outro. É como se o seu salário, Vilela, se o que tu ganha, crescesse 2,5% a cada ano no máximo. Tá?
E tem um segundo teto de gastos dentro do novo arcabouço fiscal. E aí eu vou explicar o porquê que eu estou falando de algo matemático, que não está em debate. A segunda regra diz o seguinte, que os gastos de um ano para o outro, eles podem crescer a uma velocidade de 70% do que as receitas cresceram. Ou seja, receita cresceu 10%. Quanto que o gasto pode crescer? 7%. Tá? Só que limitado a 2,5%. Ou seja, a receita cresceu 10%, quanto que o gasto cresce? 2,5%. Se crescesse 1% a receita, o gasto poderia crescer 0,7%. Perfeito? Essa é a lógica. Tá? O que acontece com isso? Essa lógica, ela é sacana. Ela tem um terraplanismo matemático aqui que pouca gente fala, que é o seguinte. O teto, ele cresce menos do que o piso da saúde, o piso constitucional da saúde, que é o mínimo que a gente garante no Brasil para a saúde e o mínimo que a gente garante no Brasil para a educação. Por quê? Saúde e educação crescem a uma velocidade de 100% da receita. Só que o orçamento só cresce a 70% da receita. O que isso significa? É como se a gente tivesse numa estrada um caminhão gigantesco, tá? Gigantesco, fechando a estrada toda, correndo a 70 km por hora. Atrás vem um carro da saúde e o carro da educação, que são os mínimos constitucionais da saúde e da educação, que é o que nenhum político pode cortar nesse país. Eles estão correndo a 100 km por hora. O que vai acontecer? Não precisa ser nem física e nem matemática. Eles vão bater no caminhão. E enquanto eles não batem, o que vai acontecer? Eles vão atropelando todas as outras despesas que não têm proteção constitucional. Perfeito? E, logicamente, a velocidade do caminhão, que é o novo arcabouço fiscal, é incompatível com a velocidade de crescimento dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Por serem incompatíveis, no momento em que o governo aprova o novo arcabouço fiscal, ele está indicando que pretende reduzir fortemente de 100 km por hora para 70 km por hora o crescimento da saúde e da educação. Aí você disse lá no Twitter e você diz sempre. E o Haddad também tenta dizer isso às vezes. Uma coisa que é terraplanista, tá? É negacionista. É bolsonarismo dizer isso. Que o ajuste fiscal no Brasil vai se dar pelo lado das receitas. Então é taxando os mais ricos. Isso é mentira, sabe por quê? O que acontece, Vilela, se a gente dobrar a velocidade do caminhão para 140 km por hora, o carro da saúde e da educação também vai dobrar, porque os dois são atrelados à receita. Eles vão para 200 km por hora. Entendeu? Ou seja, você não consegue resolver pelo aumento das receitas. Você só consegue resolver a incompatibilidade freando o carro da saúde e freando o carro da educação. Por isso, eu concluo dizendo que, no Brasil, a partir da aprovação do novo arcabouço fiscal, só há possibilidade de ajuste no orçamento, e eu duvido algum técnico negar isso, algum economista negar isso, eu duvido a Haddad negar isso, o Rogério Serrão negar isso. Só há possibilidade de ajuste fiscal no Brasil com o freio, com a redução da taxa de crescimento do piso da saúde e da educação, que exige uma mudança constitucional. Minha pergunta para você é, o governo Lula, ele pretende abandonar o novo arcabouço fiscal ou o governo Lula pretende abandonar os pisos da saúde e da educação? Porque os dois não convivem juntos e em 2027 o orçamento está arrebentado, ele não existe mais. Estimativas do próprio Tesouro Nacional.